E aí, galerinha, tudo bom? Então, ó, depois da gente estudar é, fatores bióticos, abióticos, cadeias e teias alimentares, ecossistemas, impactos e degradação ambiental, o próximo conteúdo do livro é isso aqui, estratégias e sobrevivências. Estratégias de sobrevivência. Então, isso aqui é até uma parte que vocês não viram no sexto ano, não diretamente sobre isso, mas que eu comentei sobre em algumas dessas estratégias aqui, né? Ah, esse então aqui é o penúltimo conteúdo da apostila do primeiro bimestre. Aí o último vai ser da próxima aula que eu vou gravar e disponibilizar para vocês, que são as relações ecológicas que vocês já viram no sexto ano. Então vamos entender melhor o que são essas estratégias de sobrevivência. Então, olha só, durante milhares de anos de evolução, a natureza desenvolveu caminhos diversificados para os seres vivos se relacionarem e se defenderem. As variadas características dos seres vivos muitas vezes estão relacionadas a mecanismos de sobrevivência e estão intimamente ligadas à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. Aquela ideia que eu falei para vocês, né? Se é só a natureza, é difícil acontecer um desequilíbrio ambiental, porque a natureza ela transformou isso ao longo de milhares de anos. Aí chega o ser humano e destrói tudo, tira esse equilíbrio, entra em desequilíbrio, tá? Ao observar a biodiversidade, é possível notar o quanto os seres vivos são diferentes. Isso acontece porque eles sofreram variadas modificações que os auxiliaram a sobreviver em diferentes condições ambientais. Essa é uma foto aqui que eu só coloquei no Google Biodiversidade, só para mostrar, né? Tipo, ali a gente tem, tipo, aqui uma onça, araras, isso aqui é guaraná, uma planta aquática, uma borboleta, uma rãzinha, um outro pássaro, um peixe elétrico, um réptil, tá? Então, só para vocês observarem a grande diferença que existe em todos os seres vivos. Isso é biodiversidade, tá? Diversidade de seres vivos. Bom, o sétimo ano, até o ano passado, a gente estudava aqui esses cinco reinos. Eu acho que vocês não vão estudar agora esses cinco reinos. Mas então, os cinco reinos, a gente entende um pouco melhor como que ocorre essa biodiversidade. Só para mostrar para vocês aqui quais são esses cinco reinos. A gente tem o reino Monera, aqui embaixo, olha só, que é o reino aqui dos seres microscópicos. A gente tem o reino Protista, que daí já são alguns animais, alguns seres vivos. Eu falei animal, mas eu falei errado, tá? Alguns seres vivos que já começam a evoluir, já começam a apresentar mais células, tecidos, órgãos. A gente tem o reino das plantas, que daí a gente tem as plantas propriamente dito. O reino fungo, que é o reino dos cogumelos, dos fungos. E o reino animal, onde estão os animais. Tá? Então, isso aqui é uma divisão de estudo. Talvez eu volte a falar mais sobre isso em algum outro momento. Bom, novamente sobre estratégias de sobrevivência, né? Algumas das condições ambientais relacionadas à sobrevivência dos seres vivos e que a influenciam são a temperatura, a intensidade de luz, quantidade de água disponível, composição do solo, presença ou ausência de sal em ambientes aquáticos e quantidade de oxigênio. Isso que a gente já vem falando ali nesses conteúdos que a gente está revendo aqui no caso, né? Porque vocês já viram isso no sexto ano. Igual aquela atividade do LDI que eu pedi para vocês realizarem, eu também mostrei para vocês durante a videoconferência.
para relacionar, né? Por exemplo, o que que é o característico aqui dessa imagem aqui? É um urso polar, né? Ele é então um animal que tem uma grande camada de gordura. Ele é adaptado a viver nessa região de bastante frio. Aqui é onde ele mora, então é o habitat dele. E é aqui onde ele consegue o alimento dele, onde ele é, cria seus filhotes, onde ele se reproduz, ah, onde ele tem a caverna, onde ele hiberna durante os meses de inverno mais rigoroso. Então esse é o nicho ecológico dele também. Habitat e nicho ecológico. O que acontece se eu pegar um urso polar desse e trazer para aqui nesse deserto? Ele morre, né? Primeiro porque ele não está acostumado à temperatura, à intensidade de luz, não vai ter água, o solo vai ser diferente, ah, aí quantidade de oxigênio que não varia, quantidade de sal não varia, mas o que vai mudar também é o alimento dele, ele não vai encontrar alimento aqui, ele não vai encontrar também lugar para sofrer hibernação. E isso não vale só para o urso polar, não. É qualquer um. Se eu pegar um animal qualquer aqui, é, até mesmo uma planta, não precisa ser só um animal, e mudar ele de ambiente, de habitat, ele vai sofrer, né? Não vai ser fácil uma adaptação, é muito difícil uma adaptação. Imagine uma planta, né? Uma planta aqui da região aqui do Pantanal brasileiro. Se eu pego uma árvore dessa aqui, se eu coloco ela aqui na região polar, ela morre. Se eu coloco aqui na região desértica, ela morre. Talvez aqui nessa região aqui de clima temperado, isso aqui nos Estados Unidos, Canadá, talvez essa planta aqui sobreviva, mas não vai ser fácil não, né? Então isso depende de ser vivo para ser vivo. Então, olha só, as principais estratégias dos seres vivos para sobreviver estão relacionadas à defesa, à alimentação, à reprodução e ao controle de temperatura. Ok? Defesa. Você já viu em algum documentário a imagem de um animal fugindo de seu predador? Isso é, caça e caçador. Né? Uma das estratégias de defesa mais comuns em animais é a percepção antecipada da presença ou da aproximação do predador e a fuga rápida. No entanto, existem inúmeras estratégias entre seres vivos como a camuflagem e o mimetismo. Né? Por exemplo, a gente estava ali estudando cadeias e teias alimentares. A gente viu que serpentes, cobras, né, elas podem se alimentar de pequenos roedores, pequenos mamíferos, que são os ratos, podem ser pássaros, mas os pássaros, né, eles são os animais assim mais ariscos que existem. É difícil você conseguir pegar um pássaro porque eles estão sempre atentos, né? Eles estão sempre de olho assim para ver se não tem nenhum predador que irá pegá-lo. Né? Então, isso é uma estratégia de defesa para eles têm uma fuga muito rápida. Né? Bom, mas aqui na apostila ele fala mais sobre também camuflagem e mimetismo. Então, ó, camuflagem. Animais com esta estratégia passam despercebidos por seus predadores porque se confundem com o ambiente. Aí aqui tem, ó, você consegue encontrar os animais escondidos nas imagens? Não é a mesma imagem, eu acho, da apostila, mas eu peguei umas outras imagens melhores, olha só. Então aqui a gente tem um tronco de uma árvore e tem um animal escondido aqui. Eu não vou falar onde esse animal está, tente você identificá-lo. E aqui também a gente tem um animal camuflado aqui, tá? Então isso é uma camuflagem, né? Mimetismo. Aí, mimetismo. Ó. Nesta estratégia, um animal se parece com outro mais forte ou mais perigoso, fazendo com que geralmente o predador seja intimidado e desista de atacá-lo. É o caso da borboleta coruja, que tem o desenho dos olhos de uma coruja nas asas, desencorajando a aproximação de seu predador. Então, olha essa imagem aqui. A imagem da esquerda tem duas corujas aqui. Né? Por acaso aqui elas estão próximas umas das outras e aí até parecem dois olhos, né? Mas normalmente elas
ficam sozinhas e aí parece um olho, parece um lado só de uma coruja, né, do rosto de uma coruja. E essa imagem da direita aqui é o rosto de uma coruja mesmo. Então olha só como se parece, né? Parece realmente o olho da coruja aqui, aí o nariz da coruja, as penas da coruja. Então essa é uma estratégia conhecida por mimetismo, que o animal, ele, o desenho do corpo dele pode ser das asas, das penas, ou a planta, o que for. Ele imita um outro animal para parecer que é maior, que é parecer mais perigoso e isso inibe que o seu predador se aproxime, né, ou tente atacá-lo. Os animais eles também podem desenvolver substâncias tóxicas, ou seja, venenos, né? Então, animais venenosos ou peçonhentos podem matar ou terem gosto extremamente desagradável. Geralmente, os animais apresentam uma coloração de advertência para alertar possíveis predadores, né? Então, eles. Porque, assim, o que adianta um animal ser venenoso e não ter, assim, nenhuma diferença em relação a um outro animal? Imaginem, né, tipo, um animal que é venenoso e tem uma cor normal. O predador vai se alimentar, só que o predador vai morrer. E o animal também vai morrer, né? Então não é vantajoso para ninguém. Então esse animal venenoso, normalmente ele tem cor forte, vibrante, cor viva, como é o caso dessas imagens aqui que está na tela. Essa cor viva, vibrante, forte, os predadores já reconhecem essa cor e pensam, opa, esse animal aí, se eu comer eu vou passar mal, eu vou até morrer, né? Então é melhor eu deixar ele vivo, eu fico vivo também. Então essa estratégia do animal ser venenoso é bom para os dois lados, né? Tipo, o animal que é venenoso não morre e o predador que se alimentaria desse animal também não morre. É, um outro exemplo de animal que pode ser perigoso se algum outro animal comer, até mesmo nós, seres humanos, nos alimentarmos, é um peixe bastante conhecido na nossa região, que é o baiacu. Então, o baiacu, o que acontece, né? Tipo, quando você pesca um baiacu, pega numa tarrafa ou pega no anzol, o baiacu ele fica inchado. Então ele tá mostrando ali, ó, se você me comer, eu tenho veneno, cara. Eu tô deixando meu veneno prontinho aqui, ó. Eu morro, mas você também vai morrer, tá? Então é assim que funciona, né? Então ele tem que avisar. E aí quando, tipo, os pescadores normalmente pegam um baiacu, pegam e devolvem ele no mar. Algumas pessoas comem, se alimentam de baiacu, mas tem que saber limpar bem para tirar a glândula de veneno dele ali, porque se estourar a glândula de veneno e a pessoa comer a carne do baiacu, a morte é quase certa. Então, ó, alimentação e reprodução, estratégias também. Existem inúmeras estratégias relacionadas à alimentação. Geralmente, elas dependem da capacidade dos seres vivos de perceberem a presença de seus alimentos por meio dos sentidos. Então, olha só, aqui eu trouxe algumas imagens, né? Por exemplo, beija-flor. Beija-flor tem o bico do pássaro que é bem alongado, ele tem uma língua mais comprida ainda, que ele coloca lá nas flores para obter o néctar das flores. É assim que ele se alimenta. É parecido também com o da borboleta. A borboleta tem essa estrutura aqui, esse grande canudo aqui da borboleta, que ela desenrola esse canudinho aqui e suga o néctar das flores, né? Então ela tem esse canudinho acoplado. Não é o nome disso não, tá? E aí tem outras estratégias, né? Tipo, as onças, né, elas caçam, né, esse peixe aqui que tem uma boca bem esquisita, enfim, né, então diferentes estratégias de alimentação. E em relação à reprodução, por exemplo, reprodução também, aí, né, num caso aqui a migração, que é uma estratégia utilizada por algumas espécies de animais é, para sua alimentação ou reprodução, né? Então a gente vê aqui, ó, alguns pássaros em bando voando, peixes também se deslocando em
grande quantidade. Alguns animais aqui, isso aqui parece que são búfalos africanos. A migração é quando eles percorrem grandes quantidades, grandes distâncias em busca de alimento ou em busca de um local para se reproduzirem, né? Aqui, aqui no nosso litoral, por exemplo, a gente pode dar atualmente da tainha. A tainha, ela vem lá do sul, do sul da Argentina para cá. Por quê? Porque agora que está chegando o inverno aqui na América do Sul, no hemisfério sul do planeta Terra, as águas lá do litoral da Argentina começam a ficar muito mais geladas do que aqui. Se aqui já é gelado, imagina lá no sul da Argentina. Então a tainha ela vem para cá porque também é a época dela de se reproduzir, né? De dar continuidade à sua espécie. Então ela procura águas mais quentes, onde vai ter mais alimento e onde ela vai se reproduzir, né? Então isso é uma migração. Ok? Temperatura. Para os seres vivos que habitam regiões muito frias ou muito quentes, manter a temperatura corporal é muito importante. Nós, quando estamos com calor, suamos para resfriar o corpo, e quando estamos com frio, trememos para gerar calor a partir da atividade muscular. Nós, seres humanos, aqui a gente utiliza a tecnologia também, né? A vida moderna. Então, quando a gente está com calor, a gente liga o ar-condicionado, liga o ventilador para se refrescar. E quando está com frio também, tem aquecedor elétrico, roupa, né? Mas os animais, eles não. Por isso que os animais, eles não podem. A gente não pode pegar um urso polar e colocar ele para ele viver no deserto, porque ele não. Tipo, ele não vai ter um ar-condicionado lá para ele, né? Ele não vai construir um ar-condicionado. Ou o camelo, colocar o camelo para viver lá no polo. Ele não vai ter roupa para vestir, né, para se proteger da temperatura. Então é isso, gente, ó, só uma breve ideia geral assim sobre estratégias de sobrevivência dos seres vivos, beleza? Um abraço.